Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast com Ana Malheiros. É um prazer estar aqui novamente, retornando depois de um tempinho aí de férias e voltando com uma super dupla maravilhosa que vai estar me acompanhando hoje, o professor Lucas Tibúrcio, musicoterapeuta, e a fonoaudióloga Laura Gonçalves. Ambos sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no nosso podcast, destinado a falarmos sobre neurologia, neurociência e desenvolvimento infantil. Obrigada, Ana, pelo convite. Espero, de alguma forma, contribuir. Estou muito feliz de participar desse episódio. Obrigado, Ana. Prazer a gente estar aqui, te vendo pessoalmente pela primeira vez. Né? Não é? E nessa oportunidade. É muito bom, porque o WhatsApp aproxima a gente de uma forma um pouco, né, distante, vamos dizer assim. Então, é um grande prazer conhecer você pessoalmente, Lucas. Já admiro o trabalho, né, poder conhecer um pouquinho da tua trajetória. E o Lucas aí vai estar, se Deus quiser, compondo a nossa equipe no Instituto Ana Malheiros, atendendo também as crianças, assim como a Laura, hoje fonoaudióloga, já há alguns anos na casa, né, Laura? Desde que eu me formei. Desde sempre, né? Trabalhando aí com crianças, adolescentes, adultos, na área maravilhosa da fonoaudiologia. Então, eu estou muito feliz, de verdade, por ter duas pessoas aí tão queridas participando desse retorno que é muito especial. Tá bom? Sejam muito bem-vindos de verdade. Obrigado. Certo? E o nosso assunto de hoje, gente, é sobre transtornos motores da fala, a interdisciplinaridade, ou seja, associar a musicoterapia à fonoaudiologia e a comunicação aumentativa e alternativa, principalmente em crianças com deficiência, crianças aí com autismo, crianças com transtornos motores da fala. Nosso bate-papo hoje vai permear aí por esses elementos, né, que tanto causam desconforto, angústia, dores nos pais, né? Normalmente a gente recebe na clínica aquele pai, aquela mãe que vem com ansiedade de querer que a criança fale, que a criança comece a falar logo. Então, nosso bate-papo hoje vai ser sobre isso. Mas antes da gente começar, quero pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho da carreira de vocês, dessa trajetória que vocês vêm cursando. Pode começar, Laurita? Sim, então eu me formei em 2022. Final de 2022, e em relação à minha trajetória com a fono, né? Começou no ensino médio, aquela questão de que curso que eu vou começar a prestar para o Enem, vestibular, mas depois, analisando, eu vi que a minha trajetória com a fono começou já um pouquinho antes, né? Então, minha mãe é professora, então eu sempre tive contato com o desenvolvimento infantil, com a questão da linguagem, aprendizagem, e a minha bisavó usava aparelho auditivo, né? Então, sempre tive curiosidade de saber como que funcionava a questão da audição, né? Como que a tecnologia auxiliava, né? Como é que ela conseguia escutar com aquele aparelho. E me formando ali junto com a questão desde a graduação, a pesquisa, projeto de pesquisa, teve a pandemia, então tive que, a questão não tinha aula, então o que eu ia fazer, né? Precisava produzir alguma coisa. E eu tive contato com a pesquisa, né, que segui até hoje, a questão do doutorado, e a minha pesquisa foi relacionada à audição, né? Então, a questão da prótese auditiva, cognitivo, e como que isso pode auxiliar na preservação da cognição daquele indivíduo, né? E a linguagem e aprendizagem na questão da terapia. Então, hoje, consigo já direcionar mais ou menos os atendimentos, porque a fono é uma área muito ampla, né? Tem muitas especialidades e não dá para a gente segurar tudo, né? Atender tudo. Então, hoje eu estou mais direcionada a transtornos motores de fala, trocas na fala e aprendizagem, mas na área da pesquisa sigo com relação à audição, que são as minhas duas paixões. E não para nunca, né, Laura? Não, sempre tem algo para fazer. Graduada, mestrado, doutorado em ciências da reabilitação, né? E aí vem o prompt, vem a comunicação aumentativa e alternativa, vem o multigestos, vem PECs. A gente podia fazer um podcast sobre cada um deles, né? Vamos falar de multigestos, vamos falar de PECs, vamos falar de CAA, comunicação aumentativa e alternativa. Vamos falar de prompt, então, são muitas formações para agregar no desenvolvimento dos teus pacientes, né? Que veio ali que eu me formei, logo já veio a questão do autismo, né? Então, veio muita demanda e a gente precisa se especializar. E aí, começou com relação ao PECs, né? Depois, fiz o prompt e o multigestos, tudo para auxiliar a comunicação alternativa também nessa questão do processo terapêutico da criança, né?
E depois dá para falar essa diferença, a questão de fala, transtorno motor de fala, transtorno fonológico, que são coisas diferentes e a conduta terapêutica é diferente. Né? Isso, a gente vai aprofundar isso depois. Vamos falar um pouquinho sobre todas essas condutas terapêuticas em crianças com diagnóstico de autismo e outros diagnósticos de transtorno do neurodesenvolvimento. Laura vai estar aqui para dar um apanhado geral aí para a gente tirar algumas dúvidas bem bacanas, principalmente para as famílias e até para aqueles fonoaudiólogos recém-formados, profissionais da área da educação e da saúde, que têm dúvidas a respeito da comunicação aumentativa alternativa, das práticas realizadas pelos fonoaudiólogos em sala terapêutica com as crianças com autismo e outros transtornos. Tá bom, gente? E aí eu passo, então, para o nosso Lucas, querido, graduado em musicoterapia, e aí a trajetória maravilhosa também. Assim, a minha história, minha família tem muitos músicos, né? Quase todo mundo na minha família é artista. Meu pai e minha mãe, embora sejam da área pública, né? Funcionários públicos, meu pai sempre foi escritor e poeta e sempre um incentivador cultural de Brasília, que é a cidade que eu nasci, que eles moram há muitos anos, né? Então, sempre fui rodeado de muita música, de muita cultura dentro de casa, desde que eu nasci. Então, o caminho mais óbvio era, na verdade, eu seguir para a música, como fizeram minhas irmãs. Minha irmã mais velha é atriz, a minha irmã do meio é musicista, professora de música, outra... E todas tocam, e meus cunhados são músicos, e a família dos meus cunhados são músicos, e meus sobrinhos hoje já são músicos, tudo pequeno. Tudo... É uma família de artistas, de artistas mesmo, né? Mas, assim, eu não me via no lugar quando chegou nessa época aí também, né, do vestibular que eu vou fazer e tal, eu não me via no lugar de músico vivendo do palco, assim, sabe? Embora eu goste muito do palco e sinto falta até no dia a dia, assim, trabalhando em clínica, trabalhando com crianças, gosto muito, mas sinto falta do palco e por isso que estou sempre tocando também. Mas eu não me via nesse lugar assim como a única coisa para se fazer. Eu tinha sempre muito interesse em saber mais sobre saúde, sobre desenvolvimento, assim, né? Ainda não entendi esse conceito, mas no fundo era isso. E por esse interesse eu comecei a fazer terapia e fui a partir da minha experiência, né, enquanto analisado, né, eu comecei a procurar estudar mais, assim. E uma das primeiras coisas que eu achei assim em revista que eu gostei foi Jung, né, que até hoje eu sou apaixonado pela psicologia analítica de Jung. E aquilo foi me levando a estudos e fiz cursos ainda na minha adolescência, isso antes de fazer faculdade. Cursos que foi o que eu tive acesso, né, e que me abriu muitas portas assim para compreender muita coisa de terapia floral, de coisas assim mais ligadas também à terapêutica mais holística, né? E aí chegou um momento de eu escolher, eu descobri a musicoterapia, assim, por acaso uma amiga da minha irmã era musicoterapeuta ou tal. E aí quando eu descobri a musicoterapia, que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que tinha formações aqui no Brasil. Quando uma pessoa me contou sobre um caso clínico, inclusive me contou um caso clínico que deu errado, assim, que ela estava não estava satisfeita, mas mesmo assim aquilo me brilhou muito, assim, por dentro. Eu falei, cara, é isso, porque para mim a música sempre foi uma ferramenta, pessoalmente, uma ferramenta para encontrar algumas coisas, né? Então, pessoalmente sempre foi uma ferramenta para eu me expressar emocionalmente, através da composição, principalmente, mas de outras vias artísticas também, cantando, tocando. E para mim era muito óbvio essa conexão, assim. Então, por conta disso, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Minha irmã morava lá, fiz a graduação em musicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música. Depois eu fiz a licenciatura em música, fiz uma pós-graduação em educação em educação musical, tudo no conservatório. Ali eu dei aula, eu estudei, trabalhei, passei a dar algumas aulas ali também. E no Rio de Janeiro me instalei por 9, quase 10 anos. E nesse período, me formei em 2009, eu trabalhei muito ativamente no Rio de Janeiro como musicoterapeuta sempre e também, paralelamente, como educador musical, professor tanto em aulas particulares, em projetos ligados à inclusão social, né? Clínicas também psiquiátricas, né? E também na área de musicoterapia, na saúde mental, foi meu grande aprofundamento, assim, né? Então, trabalhei na rede de saúde mental no Rio, no hospital de porta de entrada psiquiátrico de Niterói, hospital psiquiátrico de Jurujuba,
atualmente que é um CAPS, né? Mas na minha época ainda não era, que é o IPUB, que é um dos primeiros manicômios do Brasil, né? Antigamente manicômio, atualmente é um CAPS. Foi um hospital psiquiátrico, enfim, ainda tem um espaço de internação lá. Enfim, lá foi uma escola muito grande, em escolas públicas também com professor de música, então sempre tive nesse meandro da inclusão social, da inclusão, questões mais clínicas e educacionais por meio da música. A música, para mim, sempre foi essa ferramenta de compreensão da sociedade, do mundo e de conexão com possibilidade de transformação, né? Então, esse foi minha trajetória, resumidamente, assim. Passei por diversos lugares, né? E estou aqui em Florianópolis desde 2020, assim que começou a pandemia. E quando eu cheguei aqui, foquei mais na clínica da infância, que já trabalhava também, mais no campo da psiquiatria ali, e alguns particulares também. Mas aqui eu fiquei focado na clínica da infância. É um período em que a infância está me requisitando muito também, porque virei pai de 2, não só de uma, de 2 crianças maravilhosas. Gêmeos? Não. Nossa, um após o outro. Já é difícil. Imagina, gente. Não. Um após um. Um de 2, o Tainan, e uma de 5, que é a Ana Lua. E eles me ensinam muito, né? Então, esse universo da infância, enfim, estou rodado, mergulhado até a cabeça nele, né? horas. Todos os dias com crianças, todos os dias e tal. Existe um olhar muito diferente, né? Eu converso com terapeutas que não têm filhos e terapeutas que têm filhos, né? E o quão diferente é o olhar antes de você ser pai ou mãe e após você se tornar pai e mãe, para a tua terapêutica, para a tua prática, né? O olhar que você tem para a família, para as dificuldades que as famílias enfrentam. Então, eu gosto muito de fazer esses contextos, né, entre terapeutas uns e outros, a partir da experiência de vida que cada um tem e aquilo que eles conseguem agregar na prática do dia a dia, na clínica ou, né, enfim, no lugar em que eles estejam inseridos, após ser pai e mãe. Dá bastante diferença, né? Dá bastante diferença. Eu senti muito isso, assim. Me acrescentou bastante, e assim, porque você tem uma visão que você só tem como ter quando você vira pai, né? Sim. Ou mãe, né? Que é do dia a dia, né? Que é desse lugar instável, né? de pai, de mãe, que é de você... Será que estou fazendo certo? Será que é isso mesmo, né? Que é uma inquietação constante, né? E pais de crianças atípicas ainda muito mais. Sim. Existe intenso, ali, né, um paralelo entre a fragilidade e a força, isso né? também, Aquela ansiedade de não saber se está fazendo certo, mas ao mesmo tempo uma certeza de que vai dar tudo certo, né? E fazer de um tudo para que isso dê certo. Então, realmente, tornar-se pai, tornar-se mãe e estar depois presente na vida de outras pessoas que precisam deste apoio é uma trajetória maravilhosa, assim, complexa, mas que traz muito retorno, né? É muito bom. É verdade. Aí eu aprendo muito com os meus filhos e aplico muito o que eu aprendo com os meus pacientes e o contrário, muito também. Claro. Né? Minha bagagem... A gente faz tudo de casa em casa, né? É verdade, a gente faz tudo de casa em casa. E essas comparações são inevitáveis, né? Com o desenvolvimento, né? Entre as nossas crianças e o desenvolvimento típico e o desenvolvimento atípico e as crianças que a gente está trabalhando, né? Gostei muito de ouvir, né, a história de vocês. A Laura, principalmente, tantos anos juntas, né? E a relação 4, desse início com a história da tua avó, sobre a questão auditiva, né? E sim, ter a mãe como exemplo ali de educação, né? Educadora, professora. Sempre mergulhada no universo infantil de forma indireta, né? Exatamente. As nossas escolhas, elas nunca são por acaso, né? Elas, de uma forma ou outra, nós somos direcionados a elas, né? Por que eu escolho trabalhar com crianças? Por que eu escolho trabalhar com a dificuldade do outro? Por que eu escolho trabalhar e desenvolver a potencialidade do outro, né? Por que eu faço essas escolhas? Então, muito bom saber um pouquinho dessa trajetória de vocês, para a gente
startar aí, em definitivo, então, o nosso tema de hoje, né, que vem em confronto com os transtornos motores da fala, com a comunicação aumentativa e alternativa e com a interdisciplinaridade, né? Então, o trabalho da musicoterapia com a fonoaudiologia, o trabalho do fonoaudiólogo com o musicoterapeuta e o quanto isso traz benefício às nossas crianças, adolescentes, adultos. Eu estava escutando o Lucas falando um pouquinho antes ali, né, para a gente fazer um story ali bacana, sobre o olhar das pessoas hoje, das famílias, em relação à musicoterapia, o quanto nós ainda precisamos percorrer, né, caminhar em relação aos benefícios, desenvolver e divulgar o trabalho da musicoterapia e do musicoterapeuta frente às crianças com deficiência, as crianças em si, as pessoas em si, e o quanto a musicoterapia agrega nesse sentido, né? A gente precisa fazer aí uma educação social, vamos dizer assim, né? A respeito da terapia, da prática da musicoterapia dentro das clínicas, da musicalização nas escolas, e o quanto a música agrega e acresce no desenvolvimento infantil. Hoje nós temos uma vertente muito ligada às telas, à tecnologia, ao celular, aos tablets, computadores, e eu lembro, inclusive, da minha infância, né, quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, mas também venho de uma família metida a músico, tá, Lucas? Eles são metidos a artistas, eles não são artistas, são metidos. E eu lembro das rodas da família, com música, com violão, com teclado, com bateria, com tambores, e o quanto isso desenvolveu a minha percepção, a linguagem, a expressão, a comunicação, a vivência com o infantil. Então, hoje a gente vê as crianças muito mais isoladas, né, individuais, cada uma no seu cantinho, usando o seu tablet, usando o seu telefone, e essa comunhão, essa socialização com o meio, com um canto, com uma música, com uma história cantada, né, com um enredo ali musical, que a gente possa transmitir algo realmente efetivo, algo que vai fazer com que aquela criança pense, reflita, desenvolva. Então, como isso hoje está se perdendo, né, com o desenvolvimento da tecnologia. Então, o quanto a gente precisa estar atento para usar a tecnologia ao nosso favor, sem perder essa essência da infância. E a música, né, é uma delas, que vem de confronto, vem de encontro com a comunicação, com a fala, com o diálogo. Não é verdade? E aí vem a minha primeira perguntinha para vocês. Como é que a fonoaudiologia e a musicoterapia, né, observam e atuam esse desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal das crianças? Acho que a gente pode falar da forma de expressão, né? Como o Lucas falou, via a música como uma forma de expressão. E a gente tem que ver a questão da comunicação, né? Então, a gente se comunica de várias formas. Verbal, gestual, expressão facial, vocalizações, comportamentos, né? Então, a gente pode ver a música como uma aliada nessa questão de expressão, socialização, que é o que a gente trabalha muito na clínica, né? Que é uma questão, principalmente do autismo, essa questão de habilidades sociais, mas se a gente for ver, a gente trabalha só o terapeuta e a criança, né? Então, incluir e buscar crianças para fazer essa questão de interação, de socialização, e por que não a música, né? Incluída junto nisso. A gente, quando a gente fala de música como linguagem, gera uma discussão, principalmente no campo da linguística mesmo. Porque dependendo do conceito de linguagem, de fato a música não é uma linguagem, no sentido que ela não transmite significado, né? Sim, como a palavra faz, né? Sim. Mas ela transmite sentidos. Exato. Múltiplos, não vou dizer infinitos, mas muitos possíveis sentidos. E sem contar, quando a gente fala música, tem uma coisa um pouco sempre complexa e difícil, assim, de tudo que a gente vê sobre a música na saúde, que geralmente faz. A música é capaz, música é uma palavra muito ampla, assim, né? A música é muita coisa dentro disso, né?
Então, depende muito de qual música a gente está falando. A gente está falando da música tocada, cantada, instrumental, com letra, está no rádio, está ao vivo, tem instrumentos X, Y, Z, tem 1, 2, 3, tem orquestra. Não, isso tudo varia bastante, né? Mas o fato é que a música ela tem diferentes níveis ou possíveis discursos, né? Você tem um discurso rítmico, você tem um discurso melódico, você tem um discurso harmônico, você tem um discurso da letra. Também tem as músicas que não têm letra, que também têm discursos, né? Que também tem começo, meio e fim, tensão, relaxamento. Também tem uma narrativa prosódica, mesmo sem letra, né? A prosódia musical, a prosódia das frases musicais, né? Da fraseologia musical. Então, isso tudo é também formas de linguagem no sentido não do significado, mas no sentido do sentido, né? do que é possível a gente comunicar diferentes sentidos atrelados à música. E quando a gente considera ainda a letra, aí sim a gente consegue ainda assim dar mais significado, comunicar significado também. Isso é uma coisa interessante com relação à música, porque às vezes esses discursos eles seguem no mesmo caminho e às vezes eles estão antagônicos. Então você às vezes tem condições divergentes e às vezes condições convergentes. Às vezes você tem uma melodia que converge em termos de ideia, de sentido, com o sentido da letra. Então, você tem uma mensagem muito mais potencializada. E, às vezes, você tem o contrário, que pode parecer errado ou ruim, mas, às vezes, isso é justamente a grande potência da música. Como, por exemplo, é o caso de muitas músicas que, na cultura popular, adquirem uma função de expressão social, de expressão de dores, como acontece muito no funk, até, inclusive, mais recente, como acontece muito também no samba, principalmente o samba mais antigo, como acontece em várias outras manifestações culturais, principalmente também, por exemplo, de cultura afro-brasileira, onde você tem um relato de um histórico de dores, como foi a escravidão brasileira, por exemplo, através de músicas que são, em termos de melodia, ritmo, são alegres, mas a letra é super densa, difícil e reveladora assim, de uma série de atrocidades. E isso é o que possibilita, muitas vezes, as pessoas falarem de algo que é difícil, só que de uma forma bonita, de uma forma mais empolgante. Sim. Então, isso é uma das características muito boas com relação à expressão de conteúdos, às vezes, difíceis para as pessoas, né? Elas se valem do discurso musical para dizerem sobre si. Então, a música serve ali como uma ponte de expressão, de comunicação das suas questões, conscientes ou inconscientes, de uma forma metafórica, muitas vezes, ou às vezes literal, para poder comunicar o que elas estão sentindo, que às vezes com palavras são mais difíceis. Esse tipo de comunicação acontece, e é muito mais fácil de se ver, com adolescentes e adultos. Uma criança também é possível, é um pouco mais difícil, principalmente crianças que a gente está mais acostumado a falar aqui, que tem questões de neurodesenvolvimento, porque como tem, às vezes, algum tipo de atraso de fala, atraso de cognitivo, ainda não tem uma construção metafórica possível, né? Mas, ainda assim, a gente vê algumas crianças com esse tipo de uso da música como comunicação de intenções. E, fora isso, vários outros tipos de uso da música com intenções comunicativas mais simples, como, por exemplo, resposta a comandos musicais, Sim, a imitação. Então, se beneficiar do interesse da criança também, né? Tem alguns pacientes que têm interesse pela música e que requer trabalhar antes da fala, né? Aquelas habilidades básicas, a imitação, o contato visual, a questão do ritmo, né? Então, por exemplo, questão do xilofone, né? Algumas vezes eles não fazem de forma funcional, né? Tantos outros instrumentos. E a gente vai trabalhando, olha, ele faz assim, o som, porque senão eles ficam, daí pega De forma aleatória. Né? Bate na parede, daí a gente vai modelando e trazendo, olha, ele faz o som assim, a gente também pode fazer um som e aí trazer tudo isso nessa questão de ritmo, de movimento, de imitação, o contato visual, a interação. Então, a partir do interesse da criança, eu acho legal, principalmente os pequenininhos, que a gente tem que trabalhar também, na maioria das vezes, as habilidades básicas, né? Ver, ele não dava função para alguns objetos, agora ele já está imitando, já está batendo palma, já está tendo esse contato visual, já está identificando e generalizando, né? Não fazendo só na terapia, mas sim na escola, em casa.
casa e mostrar para os pais, né, essa evolução, porque eles vêm muito com a expectativa, eu quero que o meu filho fale, mas a gente vai mostrar, ó, eu compreendo que tu quer que ele chegue aqui, mas olha só como ele chegou, ficava no cantinho, ficava girando, estereotipando, enfileirando os objetos, e olha como é que ele já está brincando, imitando, tendo intenção comunicativa. Eu acho que a questão da música traz muito isso, né? Essa intenção de se expressar de alguma forma. E atenção compartilhada também, Sim. né? Que se fazer junto e trocar essa As atenção. musiquinhas Turnos, infantis, né? musiquinhas folclóricas. Músicas folclóricas né? infantis. Que a avó cantava, a mãe cantava. Então, isso também, né, parece que está um pouco distante hoje, né, as musiquinhas infantis, as musiquinhas Sim. folclóricas. Dia desses eu recebi na clínica uma estudante, ela eu preciso de dicas de músicas folclóricas. Você pode me falar? Eu disse, Ciranda, Cirandinha. Ela, desde quando isso é música folclórica? Eu disse, mas o Sapo Não Lava o Pé também é uma música folclórica. Claro, Eu digo, sim, Ciranda, Cirandinha, o Sapo Não Lava o Pé. Hoje as nossas crianças quase não conhecem essas músicas, né? Então, aonde está esse encontro, né? Falando ali na interseção entre a fonoaudiologia e a musicoterapia, esse encontro das duas linhas terapêuticas para a gente desenvolver a comunicação expressiva, a imitação de crianças desde muito pequenas, bebezinhos, né? Crianças que não têm a linguagem verbal ou que já são grandes, mas não comunicam de forma verbal. Mas o quanto o corpo comunica. Então, se a gente for pensar no bebezinho, né? O bebezinho, antes de falar, muitas vezes, antes de rolar, antes de engatinhar, você coloca uma musiquinha, ele já já mexe, não é verdade? E aí eu venho, Lucas, colocar para você que de uma forma ou de outra, isso para mim bate como um significado, né? Então, assim, a criança, mesmo antes de se expressar verbalmente, ela expressa pelo corpo, ela expressa pelo movimento. E a música é movimento, a música é ritmo. Sim. Então, ela traz, de uma forma ou de outra, um significado para aquela minha verbalização, né? Seja uma questão emocional, sentimental, seja para expressar algo que eu não consigo dizer em palavras, mas eu vou expressar por meio da música. Mas todo o meu movimento, desde o nascimento, ali, a primeiríssima infância, você coloca uma música, a criança já dá aquele sacolejinho. Já, não tem os bebezinhos que começam a ficarem em pé e você coloca a musiquinha e já sacode. Então, mesmo antes dessa comunicação verbal, da linguagem falada, existe essa comunicação expressa pelo corpo. E essa é a leitura que a gente precisa fazer das nossas crianças que são não verbais, né? Que não têm uma linguagem funcional, que não conseguem se expressar pelas palavras. Então, assim, essa interseção entre musicoterapia e fonoaudiologia, como que a gente pode colocar de uma forma bem didática para crianças que ainda não desenvolveram a fala, né? Seja por um transtorno de neurodesenvolvimento, seja um atraso, enfim, precisam de um estímulo um pouco maior. Mas como posso colocar isso de forma didática para as famílias, para dizer, olha, a importância dessas duas frentes terapêuticas para desenvolver a comunicação das crianças? Uma coisa importante assim, que eu acho de dizer é que uma coisa não substitui a outra. A musicoterapia não substitui a fonoaudiologia. Exato. E creio que o contrário também não. Com certeza. E, assim, eu preciso muito dos fonoaudiólogos, quase que diariamente, para cuidar dos meus pacientes. Porque tem muitas questões específicas da fala que a gente, musicoterapeuta, não dá conta, né? A gente trabalha muito mais com a comunicação receptiva, mas também com a comunicação expressiva. No que tange a linguagem também, e também algumas questões motoras de fala, mas muito poucos. Assim, a parte mais motora de fala, eu acho que a gente está ainda engatinhando assim, a musicoterapia. Agora, essa troca com o fonoaudiólogo, eu acho que o profissional que eu mais troco é o TO e o fonoaudiólogo. Assim, verdade. Toda semana, né? Com os meus colegas, porque eu preciso o tempo inteiro estar compreendendo e trocando com ele para saber melhor de algumas questões específicas ali da motricidade oral, orofacial, enfim, para entender como que eu posso auxiliar mais através da música e dos instrumentos musicais, através da musicoterapia, né? Então, acho que o primeiro ponto interessante é que essas duas coisas uma não substitui a outra. E importante, eu acho, dizer que a música ela é muito usada por todos os profissionais terapeutas, principalmente com crianças, né? Porque as crianças
têm uma resposta incrível à música, né? Elas gostam muito. E aí todo mundo usa. E ótimo, que bom, né? Tem que usar mesmo, né? É um instrumento da humanidade, da vida, né? A música. Agora, o uso da música pelo musicoterapeuta é diferenciado, porque a gente sabe como manejar a música em todos os seus elementos, né? Eu, por exemplo, para dar um exemplo, eu tenho um paciente que eu tenho 2 vezes por semana, que eu atendi ele ontem, que é TEA, é pré-adolescente, que ele tem um ouvido absoluto, que é uma característica que algumas crianças TEA têm uma incidência maior entre crianças TEA, crianças com autismo, uma incidência maior de ouvido absoluto que pessoas neurotípicas. Explica para a gente o que é o ouvido absoluto, para quem não sabe. O ouvido absoluto é uma capacidade que pouquíssimas pessoas têm de ouvir um som e, ao ouvir um som, saber quais são aquelas notas que naquele som está sendo tocado. Seja esse som um som musical ou não. Saber quais são e replicar. Saber e não necessariamente replicar, viu? É interessante essa pergunta. Não necessariamente replicar. Vou dizer por quê. Mas quando eu digo saber, não é saber a nota. É reconhecer como algo individual, único. Porque o ouvido de qualquer pessoa, mesmo do músico mais treinado, do meu e do melhor músico que tem, se ele não tiver ouvido absoluto, ele tem o que a gente chama de ouvido relativo, que é, ele, com muito treino, a gente pode de saber que nota que é, se eu tiver uma nota de referencial. Então, se eu te der uma nota dó, por exemplo, eu decorei o dó, eu sei que esse é o dó, né? Dó. Se eu souber que esse é o dó e eu ouvir um outro som, eu sei que esse é o mi. Dó, mi, porque eu treinei solfejo pela distância, eu sei que esse intervalo é de terça maior, enfim, eu sei que esse é o mi. Tá? Mas agora, qualquer outra, se você não tem uma referência, não tem como você descobrir que som que é. Quem tem ouvido absoluto descobre, porque a nota vem como se tivesse uma etiqueta nela e aí passa pelo seu cérebro de uma forma diferente. O processamento é diferente daquele som. E ele entende aquele som como único, né? Então, o que acontece com quem tem ouvido absoluto? Geralmente, mesmo pessoas com desenvolvimento típico, neurológico típico, quem tem ouvido absoluto tem uma hipersensibilidade maior a algumas coisas sonoras, como, por exemplo, desafinação. Como, por exemplo, som muito alto. Mesmo quem não tem nenhum... Ou estridente, mesmo quem não... Estou falando de quem não tem nenhum diagnóstico de TEA, por exemplo, ou TDAH, qualquer coisa que tenha a ver com a hipersensibilidade auditiva, pelo fato do ouvido absoluto. Então, essas pessoas têm dificuldades, por exemplo, de tocar alguns tipos de instrumento. Eu conheci já uma pessoa que tinha ouvido absoluto, músico, e ele tocava saxofone. E o saxofone é o que a gente chama de um instrumento transpositor. Rapidinho, às vezes. O que significa? Você lê na partitura uma nota e toca outra. Você não toca o que você está... É uma loucura. Resumindo, para explicar, por uma questão de escrita ali... Outro dia a gente tal. faz um podcast só para isso. E aí, o que aconteceu? Para ele, isso era um sofrimento. Porque ele não aceitava que aquele som que ele estava tocando estava dizendo que é outro som, porque ele sabe qual é aquele som. Porque está grudado com a etiquetinha lá. O que aconteceu? Ele desistiu do instrumento de sopro e virou baterista. Hoje ele né? Foi uma boa solução, porque ele, enfim, foi a maneira que ele conseguiu. Mas tem para crianças TEA que, além de todas as questões sensoriais, tem, por exemplo, o ouvido absoluto. Então, por exemplo, eu tenho esse paciente que tem uma rigidez cognitiva muito grande. Então, quando ele quer cantar uma música, ele começa cantando a música e ele começa cantando no tom da gravação. Isso, por exemplo, é uma habilidade de quem tem ouvido absoluto, que qualquer pessoa não tem. Se você lembrar de uma música agora, qualquer um de nós, eu também, se começar a cantar, eu vou cantar de uma forma que vier para mim aqui agora. Eu, com muito treino, tendo a gravação na minha cabeça, tendo ouvido ela recente, posso até cantar próximo. Mas essa criança, por exemplo, como outras, ela canta exatamente no mesmo tom. E para ela tem que ser naquele tom. Se eu toco em outro tom, ele tem se desorganiza, né? E começa com alguns comportamentos super difíceis porque ele quer daquela forma. Então, um trabalho que eu faço com ele, por exemplo, é de flexibilização através de diferentes tipos de elementos da música, como, por exemplo, tonalidade. Mas o que eu consigo, por onde eu consigo uma primeira conexão e entrada com ele? Tocando a música no tom que ele está cantando. Então,
Então, eu preciso saber transpor música, eu preciso saber uma série de habilidades musicais para conseguir utilizar isso de uma forma potencialmente potente, né? Potente com a criança, com os objetivos terapêuticos que eu tenho, né? Então, esse uso da música por parte do musicoterapeuta é dotado de habilidades específicas, né? E por parte, o uso da música nas terapêuticas por parte dos outros profissionais vão ter outros objetivos e outras formas de utilização, né? Então, não é diminuindo o uso da música da parte de ninguém, mas é muito diferente. Isso é importante pontuar, porque a gente consegue fazer um uso diferenciado, inclusive porque vou só soltar essa informação, depois, se der tempo, quiser, a gente fala. Mas, inclusive, porque a música pode fazer mal. Isso é importante ser dito. Ela não só faz bem, não são só flores. Exatamente. Né? Então, tem efeitos iatrogênicos. Há crianças que têm aversão à música. Né? Aversão ou, às vezes, até acha-se que é música. Por exemplo, parabéns é bem comum. Crianças com TEA falar, ele não gosta de parabéns. Ah, sim, já recebeu essa? Então, e aí eu vou ver, não é a música parabéns. É a situação do parabéns, onde todo mundo canta, gritando, e tem aquela festa e barulho, batendo palma, né? É um excesso de estímulos, e de vários tipos de estímulos. Inclusive, o próprio estímulo sonoro é excessivo, né? Ruidoso, enfim. Mas é um exemplo, né? Então, entre outros tantos exemplos de como a música pode fazer mal. A gente tem que saber manejar, saber como usar ela de forma adequada, e por isso a necessidade do profissional musicoterapeuta, por isso a necessidade da profissão musicoterapia, né? Laura, faz uso da música? Sim. Nas suas sessões? Como você já trabalha, né, como musicoterapeuta também, associada à tua terapia, qual é a diferença que você percebe ali, né, falando dessa interseção entre a tua prática como fono, sozinha com a criança, e com a inserção da musicoterapia? Qual é a diferença que você percebe? Eu percebo que o Lucas estava falando, né? A forma como ele trabalha ali com a criança. Eu já quando ele falou, eu trabalho dessa forma, eu já estava lembrando de como que eu faço isso com as crianças. Então, por exemplo, crianças com a questão da fala, né? Então, a gente está ali tem crianças que estão no processo junto com a comunicação alternativa, e eu quero fazer com que ela tenha a imitação das vogais. Então, eu vou usar uma música que tenha as vogais, que é do interesse dela, para ela me trazer esse retorno. Então, por exemplo, o Sítio do Seu Lobato, né, que a gente usa bastante. Começa cantando, daí coloca ali, modelando na comunicação, como é que o cachorro faz? E a gente vai lá e espera ela completar. Então, tem esse tempo de espera, essa troca de turno. E vai lá, ela emite o au-au, por exemplo, né, que a gente está treinando. As vogais, o som de outros bichinhos. Então, eu uso a música mais para ter essa inserção do que eu estou trabalhando com a criança na questão da fala, mas trazendo isso para o âmbito mais funcional, né? Não fazendo só o treino de fala em específico, usando outros métodos, né, de prompt ou multigestos, mas fazendo com que ela consiga ver que o que a gente está fazendo de forma mais estruturada, mais direcionada, replique na questão da socialização dela, no que ela usa no dia a dia, e que ela tenha essa intenção, né? Então, às vezes é mais a gente no início fazendo, né? Então, vamos cantar a música do Seu Lobato, e depois tu vê ela que tem a iniciativa de pedir a música do Seu Lobato, e já começa vocalizando au, mu, e aí você vai entendendo, você quer a música do Seu Lobato, então vamos colocar aqui pra gente cantar. Então, essa diferença deu pra perceber, assim, que eu já vou usando de outra forma, né? E eu acredito assim, vou colocar aqui porque, enquanto terapeuta, trabalhava bastante também usando música, né? E minhas parceiras também, parceiras mais próximos também sempre foram fonoaudiólogos, né? Então, eu, enquanto psicomotricista, trabalhando com as questões motoras das crianças, e aí, claro, a motricidade ampla, a motricidade fina também ligada às questões, né, da linguagem, da fala, hipotonia, hipertonia. Quando trabalhava, por exemplo, a música do Sítio do Seu Lobato, a criança está aprendendo a falar o então, você tem a música do Sítio do Seu Lobato, ia, o, né? Exagera. A gente exagera, né? Professor, terapeuta, tem as características. Não, mas para dar ênfase no que a gente está trabalhando. Exato, mesmo, né? mas você percebe isso. que a criança tem mais facilidade em aprender a
vocalizar, né, a letrinha, né, o som da Sim. fala, pela música, ou quando você faz Joãozinho, ó, Depois o espontâneo, né? Que eles dão mais Isso. retorno. Então, a gente vai usando as estratégias. No início, é mais nós, né? Então, vai muito também do que a criança... como que a criança vem, né? Qual é a individualidade dela. Tem crianças que a gente vai começar desde um treino básico, né? De imitação. Algumas já vão dar respostas com o som, outras só com o movimento da boca. Então, a gente vai treinando e junto a gente vai colocando a função, né? Para não ser algo que para ela não faça sentido, né? E aí a música ajuda muito nisso, na questão do ritmo, da pausa, do gesto, da troca de turno, e dá isso a cada vez mais função. O som longo, né? Então, esse instrumento faz um som mais longo, esse já é mais curtinho, esse tem 2 partezinhas, esse já é mais um tom mais grosso, um tom mais fino. Então, junto com a música, eu vejo muito isso aliado na prática terapêutica, né? E também com a questão da comunicação. Então, quando eu vou... crianças que eu começo a montar prancha de comunicação, eu sempre pergunto tanto para a família quanto para os terapeutas que atendem. O que vocês mais usam com ela na sessão terapêutica? Porque não necessariamente vai usar só na sessão de TO, vou usar a lycra, mas como a criança gosta, eu posso usar também na fono, né? Então, às vezes, elas podem... ter alguns comportamentos, porque não está aquilo que ela quer no momento. Então, com a modelagem, a gente consegue inserir. E aí, cada um vai usando com a sua conduta, né? Como o Lucas falou, ele usa de uma forma a música, eu vou usar de outra forma, assim como a lycra, para a questão de treino, né? Ter a motivação da criança também dentro disso. E às vezes, pode falar. E às vezes usa até a mesma atividade, até da mesma forma, mas assim, Sim. o olhar é diferente, Sim. a leitura é diferente, o objetivo é diferente, né? Então, isso muda bastante, né? Faz sentido, né? Imagina, eu queria dizer que a fala da Laura vem de encontro desse profissional ter a capacitação realmente, né? Entender o trabalho do outro, entender o trabalho do colega, né? E estar sempre atento e o trabalho interdisciplinar realmente ser efetivo. Então, o uso da lycra, que normalmente é usado na terapia ocupacional. Então, como é que esse colega pode me ajudar a inserir esse material ali na minha sessão de fonoaudiologia, no momento em que a minha criança necessitar desse apoio, desse estímulo sensorial da lycra, o quanto eu vou usar dentro da minha expertise como terapeuta fonoaudiológica para trabalhar o movimento da fala, trabalhar a vocalização da criança, o som, com o uso daquele material que pertence, teoricamente, ao outro profissional da terapia ocupacional. Então, esse olhar interdisciplinar é muito importante, né? A gente, enquanto profissional, e principalmente quem trabalha em clínica multidisciplinar, podermos contar uns com os outros nesse sentido de crescimento, de desenvolvimento. Olha, eu preciso de ajuda aqui, eu quero que você me ajude aqui, eu preciso desenvolver tal coisa. Fazer um encaminhamento para esse profissional, né? Olha, essa criança aqui, ela tem um ouvido muito bom para música, ela trabalha muito bem com música, a inserção do musicoterapeuta na minha sessão vai fazer todo sentido, vai crescer, né? Quero colocar aqui para vocês também que a gente encontra algumas dificuldades, com as famílias principalmente, em casar as terapias, porque os pais têm uma visão, não são todos, né, mas alguns têm a visão de que se eu tenho 2 terapeutas na sala com o meu filho, um está trabalhando, o outro está sem fazer nada. Essa é a visão, né? Um está trabalhando, o outro não está fazendo nada. Então, eu estou ali com 2 pessoas, mas uma está sem fazer nada. E eu sempre tive a visão, e eu sei disso, que quando eu tenho um trabalho conjunto, meu trabalho é dobrado. Porque eu preciso saber da minha prática, eu preciso entender a prática do outro minimamente para não interferir e não fazer algo errado na prática do outro. E ainda me inserir na prática dele de forma contextual para fazer com que aquela criança se desenvolva. Ou seja, o trabalho é extremamente complexo. Verdade. Ele não facilita nada para a gente. Dá mais trabalho. Dá mais, com certeza. A terapia conjunta, ela é muito mais complexa e trabalhosa. Então, o profissional, ele tem que ter muita segurança da sua prática, ele tem que entender minimamente da prática do outro e ter ali uma habilidade, opa, aqui eu entro, aqui eu saio, aqui eu favoreço, aqui eu, sabe, para poder realmente surtir efeito naquela prática terapêutica, naquele contexto ali com a criança. Como é que você vê isso, Lucas? A interdisciplinaridade é muito mais difícil do que a multidisciplinaridade. Você está junto ali, né, realmente de forma interdisciplinar, é realmente muito mais desafiador. Porque, além dessas questões das terapêuticas, né, em si,
tem também as pessoas, né? O terapeuta, né? Me entendo bem com esse outro profissional, colega, Sim. a ponto da gente conseguir trabalhar junto, né? Porque às vezes é um olhar que você tem que dar e você entender tudo, Tem né? que existir uma ressonância, Tem que né? ter, Uma né? ligação entre os profissionais. E nem sempre se tem isso, né? Por exemplo, também outra coisa, terapias que têm base filosófica ou base de orientação muito diferente, né? Você abordagens muito diferentes, né? Você sendo um musicoterapeuta ou fono, por exemplo, se você é do DIR Full Time, por exemplo, e você vai trabalhar junto com a psique e ABA, é mais difícil. Né? É possível? Eu creio que sim. Quero crer que sim. Mas é mais difícil, porque são duas abordagens muito diferentes. Eu né? gosto de desafios. Eu já quero colocar um psicanalista junto com o ABA. Vamos desafiar o povo. As pessoas têm que estar abertas. Eu acho que se estiverem abertas e flexibilizarem, tudo é possível. Né? Se elas quiserem seguir a risca, aí, né, não vai dar. Eu não sei se vai dar certo. Mas isso é um desafio. A musicoterapia ela é interdisciplinar por si só, né? É uma profissão que a gente fala assim que é recente, né? Enquanto ciência, né? Que ela surge ali no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas na realidade, ela surge ali enquanto ciência nessa contemporânea, no fim da modernidade ali, né? Mas ela sempre foi a música sempre foi um meio, um instrumento utilizado no campo da área na saúde em todas as culturas no mundo inteiro. A gente tem, por exemplo, um dado bem interessante, assim, que o instrumento musical mais antigo já encontrado em escavações foi numa caverna da Eslovênia, que data do período da Era do Gelo. Uma caverna onde foi habitada e tudo que estava ali foi utilizado por neandertais. Tinha uma flauta de osso, feito de osso de um urso das cavernas da época. E uma flauta com furos, eles fizeram uma réplica, tiraram o som dela, fizeram todo um estudo arqueológico lá e entenderam que aquilo ali foi feito, criado, não eram furos arbitrários, que eram furos que davam uma sequência de 5 notas, que é a famosa pentatônica, certinha. E quer dizer, é um instrumento musical mais antigo já encontrado da Era do Gelo, tocado por neandertais, antes do Homo sapiens sapiens. Então a música está presente na nossa espécie há muito tempo. E ela sempre esteve envolvida em rituais de cura, nas sociedades tradicionais, né? Sempre foi utilizada com essa finalidade do campo da saúde, que tradicionalmente nas diversas culturas é muito utilizado com essa terminologia de cura, né? Que a gente até evita um pouco nesse ponto de vista mais neurológico atual, né? E científico, essa palavra. Mas depois as coisas foram muito separadas no modernismo e na contemporaneidade, e existe essa necessidade de juntar as coisas de novo, e surgem algumas disciplinas interdisciplinares, como, por exemplo, a musicoterapia, que fala, peraí, isso aqui, vamos começar a estudar, a ciência começou a estudar, a medicina começou a estudar, começaram médicos, e criaram essa coisa que é híbrida, uma coisa híbrida entre arte e entre saúde, né? Então, a própria constituição da musicoterapia é interdisciplinar. E eu acho que isso é um desafio. Inclusive, o que muitas vezes é difícil das pessoas entenderem a importância e a validação da musicoterapia é porque essa natureza interdisciplinar causa um certo estranhamento. Uma coisa que é da arte é ciência, não é só um lazer, né? A arte está muito associada no nosso momento atual com lazer, né? A música está sendo muito mais utilizada como forma de entretenimento do que como outras formas, né? Então, assim, o musicoterapeuta está acostumado com uma certa interdisciplinaridade, mas, de qualquer forma, você está junto com outro profissional é sempre uma coisa diferente, única e desafiadora. Pode ser desafiadora, né? Eu trabalho semanalmente com uma fono, por exemplo, né? Assim, em atendimento, minha colega. E é muito bom, assim, eu adoro, porque ela faz toda a parte de, quando eu estou com ela, de comunicação alternativa no comunicador,
E eu consigo ficar um pouco mais livre para dar conta da parte da instrumentação da música em si. Porque a nossa parte tem essa dificuldade, né? Eu estou conversando com a criança, estou olhando para ela, estou ajudando, às vezes, postura, pegando alguma coisa e estou cantando e tocando ao mesmo tempo, né? Então, parece aquele palhaço, né? Chega polvo, né? 8 braços. Aí pega o brinquedo, exato, segura a criança para não cair, né? E o fono também, né? Tá com o comunicador, assim, não sei o que, ele na mão e o canudo, né? Então, assim, se a gente, às vezes, consegue se ajudar, eu acho que é a melhor coisa. E a gente sabe que a questão de neurodesenvolvimento da criança, elas são múltiplas, né? A criança tem um atraso em uma área, ela vai ter atrasos em outras áreas. Ela pode ter poucos, mas um atraso neurológico em uma área, ele se ramifica para outras coisas, porque o cérebro é interconectado, né? Sim. Então, precisa de um estímulo interdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar, né? É aquilo de ver a criança como um todo, né? Não isolado em cada área, né? Eu sou a fono, vou trabalhar só a fala. Eu já tive a oportunidade de ter atendimento com outro profissional, com a terapia ocupacional, e que foi muito legal, porque às vezes a criança chega, a gente já dá vários comandos, né? Tira os sapatos, guarda a mochila, pega que brinquedo que você quer, tá tudo bem? E aí a gente vê, e às vezes a criança chega ou com... ter que tirar um pouco essa questão da energia, né? Esses estímulos. Baixar o alerta. Ou ter que fazer com que ela tenha mais alerta, Exato. né? E, às vezes, a gente se frustra porque, hoje ela não teve essa resposta. Ou, a gente começou, mas ela está oscilando na resposta. E, às vezes, não é que ela não consegue, porque a gente não teve essa visão de, talvez é porque a gente precisava ativar mais o alerta, ou não, ela chegou muito agitada, a gente tem que baixar um pouco para depois ter esse tempo de resposta e ela conseguir dar conta da nossa intervenção, né, do objetivo que a gente tem para hoje. Então, com a terapia ocupacional, gostei bastante porque consegui ver que, às vezes, ficar ali um tempo sentado, ele não vai me dar essa resposta, mas talvez se eu colocar ali um circuito, uma questão sensorial junto, no final ele vai me dar esse retorno, que é o que a gente já está trabalhando, né? Ou, colocar o estímulo no final, né? Questão de linguagem, de ampliação de vocabulário. Aí, durante o circuito, a TO trabalha a questão, né, específica de terapia ocupacional, e eu consigo também fazer essa questão de estimulação de linguagem ou de fala, né? Então, essa questão motora eu gosto bastante de trabalhar, tanto com psicomotricidade, eu também estou com um paciente que a gente trabalhando em conjunto, está sendo bem legal, porque é uma questão de fala, e ele já é maior, então tem toda aquela questão de, ela fica enfatizando o meu erro, né? Não é assim, tem que falar assim, o movimento não é com a boca para frente, tem que botar a boquinha para trás. E com a psicomotricidade a gente consegue alinhar o objetivo que ele tem, na questão motor global, e o mais específico na questão da fala, que no final está tudo alinhado, né? Por conta da criança ser um indivíduo só e tem várias habilidades que a gente precisa trabalhar. Eu vou aproveitar a sua fala e vou pedir para você falar um pouquinho sobre os transtornos motores da fala. Então, transtornos motores de fala, né? A gente antes focava muito no transtorno fonológico, que são as trocas na fala. Então, a criança, por exemplo, troca o R pelo L, né, que a gente recebe bastante, ou não fala determinado som que já é esperado por conta da idade dela. E agora a gente está vendo que está vindo outras demandas. Então, crianças com uma dificuldade maior do que só o fonema. Então, no transtorno fonológico, a gente busca focar no fonema, no som que a criança não adquiriu, né, por conta da idade que já era esperado, ou ela troca ou ela está omitindo aquele determinado som. No transtorno motor de fala, a gente tem uma dificuldade maior, que daí entra a apraxia de fala, a disartria e o atraso motor de fala. E a gente não vai pensar no fonema. A criança não fala o V, o som do V, do C e do T. E a gente vai focar na extensão da palavra daquela criança. Então, tem crianças que vêm falando só vogais, tem crianças que falam palavras pequenininhas, né? E tem crianças que já falam
frases maiores, mas não é tão inteligível. Então, ela bota numa fala espontânea, a gente não consegue entender tudo que ela fala, né? A ideia como todo. E aí a gente vai focar nessa extensão de palavra, em quais sons a criança já vem, né? Que a gente já consegue aproveitar para ela ir ampliando esse repertório. Então, é uma dificuldade mais motora, né? A gente, no transtorno fonológico, a gente trabalha a questão mais fonológica, o som que ela tem que produzir e como que ela produz. No transtorno motor de fala, a gente já foca nessa extensão de palavra e o motor, né, o planejamento. A vaca, eu tenho o som do V, do A, do C e do A. Então, são 4 movimentos que eu faço com a boca para produzir uma palavra pequena. Então, a gente vai fazendo a avaliação, né, da questão de praxias verbais, a questão da amostra de fala, e, a partir disso, a gente vai ampliando e colocando os sons mais fáceis para ela produzir, junto com o que ela já tem para fazer essa extensão de palavra, de vocabulário e de fala, né? Falando na apraxia de fala, Laura, um dos transtornos motores de fala, apraxia de fala da infância, né? A AFI. E teve uma época ali que a apraxia de fala, ela deu um boom, assim, né? Sim. Aí todas as crianças que chegavam na clínica tinham apraxia de fala. Todos os diagnósticos eram para apraxia de fala. Como eu posso fazer uma avaliação efetiva de apraxia de fala da infância? Né? Qual é a forma de fazer essa avaliação para que as famílias também estejam seguras? Né? Porque, veja, a família chega, ela confia no profissional. O profissional sabe o que ele está fazendo. Muitas vezes vem um diagnóstico que não é efetivo. Então, como é a avaliação de apraxia de fala? Como fazer esse diagnóstico realmente efetivo e poder encaminhar essa criança para outras terapias, outros colegas, como a musicoterapia, né, que possam auxiliar nesse processo de desenvolvimento? Então, a apraxia de fala na infância, uma das características é essa quebra de coarticulação, né? Então, dentro ali da hierarquia motora de fala, tem a base, que é o tônus, que daí já vem outras especialidades que podem atuar, o controle fonológico, né, que é essa capacidade da criança conseguir coordenar a respiração com a fala. Que é difícil. A gente faz automaticamente, né? Mas é difícil. E às vezes a criança só dá a resposta com o movimento e ela não entende que tem que fazer um movimento e sair um som junto, né? Que é uma coisa só e não algo isolado. E depois a gente tem um padrão de fala daquela criança. Então, tem crianças que podem vir com, por exemplo, controle mandibular exagerado, que a gente pode chamar, né? Então, em vez de ela falar um A, ela faz A, então a mandíbula vai para baixo. Ou, em vez de ela falar um A, ela faz A, então a mandíbula fica lá em cima. E aí a gente vai vendo o que ela tem para modelar. Ou controle labial. Então, tem crianças que têm dificuldade em fazer o som do I, né? Essa retração labial. Ou o som do O, que é essa protrusão labial. E aí a gente vai vendo essa questão também. E também o controle da língua. Então, por exemplo, em vez de ela falar o som do K, ela fala Sa. Então, a língua vai lá para frente. Então, tem esse controle lingual que vai sendo a hierarquia para depois ela conseguir juntar, né, fazer esse controle de movimento, para depois ela conseguir fazer essa prosódia, que é o que a gente está fazendo aqui, juntando todos os movimentos para fazer uma fala fluida, né? Então, a apraxia de fala, a criança tem bastante dificuldade nessa coarticulação. Então, em vez de ela falar pato, ela pode falar patô ou pato. Tem essa quebra no meio da palavra. Tem crianças também que têm dificuldade inconsistência na vogal. Então, agora ela pode falar A, ela fala o A. Daqui a pouco ela fala o para A. Então, em vez de ela falar au, às vezes sai au. Então, tem essa dificuldade de manter essa consistência. Então, às vezes, para ela, ela fala bola para bola. Às vezes, ela fala cola para bola. Então, tem essa dificuldade de manter um padrão de fala, né? E a gente tem o checklist também, a partir disso, de apraxia de fala. Só que, às vezes, tem crianças que não vêm com a fala, né? Então, como é que a gente vai diagnosticar a apraxia de fala só porque ela não fala? Mas pode ter um atraso além disso, né? Um atraso de linguagem, a questão cognitiva. E, a partir disso, a gente pode falar com os pais, eu não posso te dizer no momento que é uma apraxia de fala, que é um transtorno motor de fala, mas a gente
precisa da intervenção por conta desse atraso que ela tem. Então, a partir da intervenção que a gente vai fazendo, a gente consegue ir modelando para ver se realmente é uma dificuldade motora de fala ou se tem algo a mais para ser trabalhado, o vocabulário, a linguagem, a imitação, que daí já entra várias outras especialidades que podem contribuir com a gente nesse processo, né? Inclusive, principalmente a música, pela questão do ritmo, né? Então, a gente chega, a criança chega com uma demanda e aí os pais querem a fala fluida, prosódica. Quantos dias vai Então, demorar para ele falar? Poxa, eu já fiz 5 sessões e ele ainda não está falando. A angústia dos pais é latente, exatamente. né? A gente pensando enquanto leigos, assim, né? A gente acha que é uma coisa, poxa, mas falar é tão simples. Não é. Não é simples. Não. Olha o quanto a gente precisa recrutar de repertório motor, cognitivo, para produzir um som respiratório. A gente não tem a noção, né? Claro, a gente que trabalha com isso sabe, mas as pessoas não têm a noção de que para falar eu preciso usar a respiração, eu tenho que ter propulsão, eu tenho que ter força, eu tenho que fazer um... para sair este som, como você falou ali, às vezes ele faz... mas não sai nada. Então, olha o quanto a fisioterapia também estaria aliada a esse processo fonoaudiológico, né? O início dessa verbalização, dessa comunicação por meio da fala, né? E, às vezes, o pai chega e diz, eu quero a fono apenas. E aí a gente caminha, olha, ele precisa da físio. Mas para quê? Ele não tem nenhum problema motor. Não, calma, a fala também é motora. De sensibilização para os pais, Exato. Laura, então, a apraxia de fala, ela seria um transtorno motor, mas não necessariamente teria um aspecto cognitivo, por exemplo, um déficit cognitivo aliado ao transtorno motor. Pode vir associado, então eu tenho pacientes que têm apraxia de fala e autismo, tenho pacientes que têm apraxia de fala e também a questão cognitiva associada, né? E tenho pacientes que só têm a questão da apraxia de fala. Então, não necessariamente está associado, mas pode vir associado. Certo. E a questão ali da música que eu acho interessante falar, né? Um dos últimos estágios ali da hierarquia, que é a prosódia, a questão da articulação dos movimentos, é muito legal trazer a questão do ritmo, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando e aí o trabalho interdisciplinar entra junto, né? Desde lá do início, por exemplo, da estimulação. Então, a criança faz a musicoterapia, a gente pode pensar em conjunto. Eu estou trabalhando esse som com essa criança, será que tu consegue inserir isso dentro da terapia para ter mais um estímulo, né? Além da fono? Há também palavras de sílabas já, né? Então, pato, essas palavras pequenininhas, a questão da continuidade. Então, não é pato, é pato. Tem uma questão melódica, uma questão contínua, que algumas crianças com transtorno motor de fala não têm essa questão da consciência do movimento, né? Então, a gente fecha a boca, a gente explode, a gente abre, a gente coloca a língua lá atrás do dente de cima e a gente bota a boquinha para frente. Então, são tantos movimentos e a música e o ritmo pode ajudar a criança nisso, né? Até a questão motora, né? Então, a gente vai fazer 3 pulos. Então, 1, 2, 3. E a palavrinha que a gente está aprendendo também tem 3 partes. 1, 2, 3. Eu acho que é muito legal falar sobre isso, porque tudo no final se encaixa. Né? Tudo está interligado, não é lindo isso? É demais. Então, sobre esse assunto, é umas coisas interessantes de falar, porque você falou que a fala também é motora, né? As pessoas leigas não percebem isso, né? E tudo que é motor é rítmico. Sim. Tá? Assim, porque o processamento do ritmo é no cerebelo. É onde acontece uma movimentação, onde é processado tudo que é da área motora humana, né? A marcha, a movimentação dos braços, tanto fino quanto amplo, passa pelo cerebelo. O ritmo tanto é motor quanto o motor é ritmo, né? Ou seja, uma coisa ajuda na outra e a outra em uma também. Então, por exemplo, a marcha é muito importante para a criança desenvolver uma regularidade rítmica, que a gente fala, que é conseguir fazer qualquer tipo de som, seja através da fala ou do corpo, de forma regular, né? E o contrário também, uma coisa ajuda na outra, ao contrário também, ou seja, o estimular que a criança desenvolva uma regularidade rítmica, auxilia a ela na marcha. Porque a gente desenvolve ritmo
engatinhando para depois, né? Primeiro, né, a linha mediana rolando, né? Depois você engatinha, depois você começa a caminhar, né? Você desenvolve ali a lateralidade, vai conseguir, né? Enfim, resumidamente, né? E isso é um desenvolvimento rítmico. E olha como interessante, porque junto com isso e precedendo a isso, você tem um desenvolvimento da ritmicidade no desenvolvimento musical da pessoa, que precede, inclusive, ao caminhar, né? Então, por exemplo, o bebê, ele faz balbucios, né? Sons guturais, sílabas canônicas, bababá, manhanhá. Em um dado momento, ele começa a produzir o que a gente chama de ritmo real, que é fazer o ritmo da melodia, né? Então, por exemplo, o sapo não lava o pé. Não lava, por que não? Então, qual que é o ritmo dessa melodia? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então, antes da criança falar o sapo não lava o pé, ela faz esse ritmo sem as palavras, tanto no motor fino e amplo, como nha, 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 né? Fazendo sílabas canônicas, por exemplo, lá, 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 lá. Né? Então, você tem aquele bebezinho neurotípico, que é muito comum a gente ver isso na criança, né, que tem um desenvolvimento típico, o bebezinho pedir a música que ele quer sem falar nada, né, da música, porque o ritmo precede a fala, né? A gente tem alguns elementos que são relativos à linguagem que precedem a verbalização, né? Então, os elementos rítmicos da linguagem, os elementos melódicos da linguagem também, né? Então, essa inflexão, pum, caiu, né? São elementos da linguagem importantes, de você conseguir fazer um glissando, né? Que de você conseguir vocalizar, né? Você fazer mamamá, nananá, são sílabas canônicas, né? Repetidas, que tem muito em música, né? E que é mais fácil a criança fazer primeiro, né? Tanto que as primeiras coisas que ela fala é mamar, porque também tem a mamãe, tem um mamá, né? Mas, enfim, Há porque também... Há controvérsias? Existem vídeos aí que mostram as crianças falando tatá. Tatá. Sim, Antes do mamar. também tem. Mas essa repetição de sílaba é muito comum, porque é mais rítmico, né? Você não tem tanta variação, é mais fácil a criança fazer. Enfim, então a criança que tem um atraso de fala, que tem apraxia de fala, por exemplo, ela, por exemplo, não consegue fazer ritmo real. Não só com a voz, mas também tem, às vezes, dificuldade com o motor amplo, né? Às vezes até tem preservado no motor amplo, mas na voz não. Então, a criança que tem uma cognição mais preservada, mas tem apraxia, ela consegue ter uma boa compreensão, né, de linguagem. Sim. Então, ela entende, desenvolve cognição, desenvolve, né? E aí, às vezes, consegue fazer o ritmo real, né? Vamos tocar O Sapo Não Lava o Pé? Então, não precisa tocar a melodia certinho, não estou nem falando disso, estou falando de fazer isso que eu chamo de ritmo real. Que, no fim das contas, é a prosódia da frase, né? O sapo não lava o pé, é uma frase, né? Então, a rítmica é tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então, ela treinar isso no motor amplo, antes de ir para a fala, é o que se espera do desenvolvimento típico. E é o que eu vou estimular, no caso de apraxia de fala, por exemplo, no consultório, que ela faça o ritmo real das músicas que ela toca, que ela conhece, que ela gosta, e que ela não tem dificuldade, né? Então, eu tenho, por exemplo, tem um caso recente agora, que eu estou atendendo há mais de 2 anos, que está lindo de ver, que ele tem um atraso de linguagem, tem uma TEA, né, uma criança TEA, tem um atraso de linguagem, tem um atraso tem uma hipotonia, né, bem comum em crianças TEA, e tem uma apraxia de fala. E ele não fazia ritmo real de nenhuma música, embora gostasse e tocasse de forma não funcional e também assim não tão organizada, junto com a música, ou separado, enfim. Ontem, eu atendi ele, eu quase morri, porque ele tocou, qual que foi a música? Pintinho Amarelinho. Ele não só respondeu, fez as coreografias, os mandos, respondendo aos mandos musicais, né? Como verbais, às vezes. Cadê o Pintinho como é? Eu falo verbalmente assim, mas às vezes o mando está na própria música, que tem uma resposta diferente, né? Como fez o ritmo real do Pintinho, né? Tá, 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 tá. Fez uma prosódia musical. Esse treino motor no amplo,
porque a motricidade vai do amplo para o fino, né? A gente Sim. aprende isso, né? É. Então, esse treino motor no amplo, ele é necessário antes de ir para a motricidade fina e antes de ir para a motricidade oral também, por exemplo. Então, ele conseguindo fazer isso, ele vai depois poder ir na flauta e fazer... Mesmo que sem tocar as notas, que é muito mais difícil, já é outro monte, mas fazer o sopro do ritmo real. Ou seja, ter esse controle respiratório, fonorrespiratório, de emitir o sopro naquele ritmo, né? E aí a gente vai para o sopro, que é um dos pré-requisitos também para a fala. A gente consegue trabalhar isso no sopro, na flauta, na gaita, na escaleta. Tem que fazer protusão labial para tocar a escaleta, que tem um vocal mais fino. O tônus também, né? O tônus também. Então, precisa... eu tenho diferentes apitos ali, um apito mais largo, eu tenho que fazer, para quem tem dificuldade de fazer mais amplitude de boca, né? Eu uso um apito mais largo, que é o som do pato. Aí ele tem que fazer o som do pato. Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. E a criança tem que fazer... Então, ela tem que estar atenta, fazer dupla tarefa, ouvir e fazer o tempo de espera, esperar a hora de fazer. Tem que saber que é tá, tá. É uma rítmica simples, básica, que às vezes muitas crianças não conseguem. Temporal. Organização temporal. Lobo frontal, que é de controle inibitório, né? Esperar. Troca de turno. Troca de turno. E fazer a sílaba, os dois sopros, né? Eu tenho um pacientezinho que tem Down, T21, né? Por exemplo, que tem bastante dificuldade ele, você até usou a palavra que agora me fugiu antes agora, não tem consistência, né? Então, às vezes, ele entende, aprende, faz uma vez, na sessão seguinte ele já não faz, né? Por conta do atraso, do desenvolvimento mais lento, né, da T21. Ele, então, às vezes faz, sabe, não lava o pé. Aí eu comemoro com ele, reforço, parabéns, né? Então, ele tem que fazer aquele sílaba, né, que é o som do sapo, quém, quém. Mas primeiro ele precisa disso para depois fazer o quém, quém, que no caso até é muito mais difícil, né? O quém, quém. Mas, enfim, fazer o cacá, bumu, mamá, né? Seja como for, porque como a Laura falou, tem respiração, tem fonológico junto, tem várias coisas juntas, né? Mas o ritmo vem antes, né? Então, tem uma série de coisas que precedem a linguagem verbal, que são da linguagem não verbal, que a gente trabalha bastante, né? Toda a ritmicidade da fala, também, por exemplo, sopro e as questões labiais e fonoarticulatórias que tenham a ver com algum tipo de instrumentação. Então, a gente tem basicamente instrumentos de sopros, o canto em si, né, através do estímulo de vocalização, balbucios, pequenas sílabas, depois palavras. E uma coisa que eu trabalho bastante também é isso, né? Algumas crianças conseguem cantar assim, né? O sapo não lavou. Sim. Aí você dá uma pausa, né? E aquilo instiga ela a completar, porque tem uma necessidade humana que é de completar algo, né? Uma coisa que a Gestalt fala bastante, né? De você completar uma coisa. Então, a gente chama isso de estímulo de canto através de pausas por completude, né? Ele tem que completar. Então, começa por aí. O sapo não lava o pé. Né? E é muito fácil, porque ele já conhece o pé dele, alguns, né? Mexe um pé, gosta de falar pé, e é só uma sílaba, né? E é no final da frase. O final da frase, na música, é mais forte, porque é onde tem a acentuação. Esse final da frase é, na verdade, o tempo 1 do primeiro compasso, é onde está a acentuação mais forte. Então, a acentuação mais forte provoca mais uma completação do que no meio da frase. Mas depois a gente vai ampliando. O sapo não lava, né? E lava é mais difícil, ok? Mas a gente vai. Aí eu sempre estou com as fonos assim, né? Qual que é a prioridade, né? Fonológica agora para ele, né? Porque é uma coisa que não está muito na minha alçada. E a gente vai trocando isso, né? E isso precisa, veja bem, né? Dessa combinação, dessa troca entre os profissionais, né? E o mínimo do conhecimento em relação à prática do outro, né? Para você saber interferir de forma eficaz, não ser invasivo ou até trabalhar algo que não é conveniente naquele momento. Atropelar o trabalho do colega, vamos dizer assim, né? Então, a fono está trabalhando aí o musicoterapeuta amarelo. Exato. Entende? Então, estar atento ao trabalho do colega e aquilo que ele tem por objetivo, seja um, seja outro, dentro da prática terapêutica, por isso eu digo, é muito complexo o trabalho interdisciplinar, ele não é simples. Não é um trabalho que um vai ficar sem fazer nada e o outro vai
vai estar se Às vezes escabelando a gente ali pra... aproveita para já trabalhar em conjunto, né? Vendo que Exatamente. tá trabalhando, às vezes a gente alinha um objetivo em comum, mas a gente consegue aproveitar um objetivo que seja só do outro profissional, a gente consegue inserir o nosso também, que seria teoricamente isolado, né? Só trabalhar individual com a criança, mas por conta dela se beneficiar e conseguir estar engajada, a gente já consegue indiretamente trabalhar algo que seria mais complexo se fosse só a fono e a criança, né, isoladamente. E no caso do desenvolvimento atípico, por exemplo, de crianças com TEA, às vezes a gente esbarra muito na dificuldade do engajamento, né? Às vezes a criança tem um potencial grande, mas ela não engaja, porque tem um repertório restrito de interesse, né? Sim. E, às vezes, o interesse dela está, por exemplo, falando da minha parte da música, está numa música super complexa para ela cantar. Mas aí a gente dá um jeito de colocar alguma coisa ali, porque é uma coisa tão complexa, a música tem muitas coisas para ela fazer ali, né? Mas, às vezes, ela gosta e responde bem, é uma música que não dá para trabalhar a parte fonológica, por exemplo, né? Porque são muitas palavras, é muito corrido, né? Enfim, e aí a gente vai tentando encontrar, né? Por onde ela engaja o suficiente para dar resposta, e através daquele engajamento a gente vai achando os lugares do que ela precisa, né? Você não acha que esse engajamento também da criança parte do princípio daquilo que ela vive também no ambiente familiar? Por exemplo, assim, ó, o quanto a família está engajada na terapia, o quanto ela acredita nessa terapia, o quanto ela se usa dos benefícios da terapia para poder, em casa, né, desenvolver as habilidades da criança. Então, meu filho, minha filha está na musicoterapia com a fonoaudióloga, está aprendendo a articular ali ditongos, e parece a professora aqui agora, né? A, I, A, U, né? O A, o auá. Então, está aprendendo a articular ali palavrinhas, né, letrinhas, né, 2 vogais juntas, 3 vogaizinhas juntas. Como é que eu posso trabalhar isso em casa? Como é que vocês veem esse papel da família no ambiente terapêutico, enquanto profissionais, né, tanto de terapias individuais, mas também em terapias conjuntas que possam trabalhar de forma interdisciplinar? Como é que a mãe e o pai, frente a esse estímulo, podem desenvolver essa habilidade em casa, estimular a criança em casa, tanto usando a música quanto a comunicação? Eu sempre pergunto para os pais, né? Porque a queixa que a gente mais tem é muito corrido, a rotina exige muito e a gente acaba, às vezes, fazendo por eles, né? Então, em vez de dar essa autonomia para eles, por exemplo, colocar o sapato, a gente coloca por eles. Então, é sempre os pais pelas crianças, né? Então, eu sempre pergunto, o que vocês conseguem fazer dentro do tempo que vocês têm com a criança que a gente consiga estimular. Então, a gente tem esses objetivos, na devolutiva, principalmente, né? O meu objetivo é estimular a intenção comunicativa. Então, incentivar com que ele produza mais sons. Quais sons a gente consegue inserir dentro da rotina de vocês? Está brincando de animais? Então, vamos estimular com que ele imite o som dos bichinhos. E aí já troca essa questão da interação. Ele gosta muito da música do seu Lobato. Então, em vez de a gente deixar ele vendo a música do seu Lobato na televisão, no celular, por que a gente não pode brincar com ele, com os bichinhos, né? Ou questão de carrinho, né? Algumas crianças têm questão do carrinho ali como interesse. Então, como é que o carrinho faz? Olha só que legal. Podemos fazer uma música. Olha só como é que ele faz o violão. Dum, dum, dum. Agora é sua vez. Então, dá esse tempo de espera para ela conseguir também ter essa autonomia, né? Porque muitas vezes os pais querem uma resposta rápida. Que cor é aquela ali? Vermelho. Fala pra mamãe, vermelho. Olha, que cor é aquele ali? Ó, diz branco. E às vezes a criança não tem essa, não a gente vê tem motivo, uma angústia, né? A gente não consegue esperar. Opa, que cor é aquilo ali? Ó, diz preto. Não faz sentido para ela, né? E também tem a questão da dificuldade motora, né? Sim. Que a gente tem que sempre falar para os pais o que a gente tem hoje, onde a gente quer chegar, mas para a gente chegar aqui, a gente vai precisar passar por toda essa rota, né? Toda essa questão de ela ter essa consciência, ela conseguir imitar, generalizar
isso é algo fácil para ela, porque para nós é fácil, mas para eles exige muito nessa cognição, esse esforço tanto de movimento, a consciência do que ela está fazendo, pensar em qual som ela vai fazer depois do som que ela está fazendo agora. Então, isso exige muito a questão cognitiva e também de frustração, né? Que às vezes ela não se faz ser entendido. Então, a gente pode estimular também a questão do pedido. Hoje como que ela se comunica com vocês? Ela puxa a gente para pedir alguma coisa. O que a gente pode começar a estimular? O apontar, o dar, que são pequenas palavrinhas funcionais, né? Então, é algo que vai começar a fazer sentido para a criança. E com a repetição, que eu acho que é algo que a gente pode salientar, né? A importância da repetição, tanto na fala, quanto o motor, quanto a questão da música, para conseguir ser cada vez algo mais internalizado da criança e que ela consiga generalizar. Então, hoje, o que vocês conseguem fazer no tempo que vocês têm de lazer? A gente pode estimular os sons, a gente pode estimular a imitação, a gente pode estimular uma comunicação mais funcional, né? Tirar um pouco essa questão de puxar, de pegar pela mão e levar até onde ele quer. Então, estimular o apontar, a questão também de troca de turno, de interação, do brincar mais funcional, né, a imitação, e junto disso ir vocalizando, não trabalhar algo separado. Agora eu vou trabalhar só a imitação, então a criança tem que imitar igual. Não, tu pode trabalhar a imitação junto com a interação, junto com o brincar funcional, junto com a estimulação de sons que sejam funcionais de acordo com o que está acontecendo ali durante a brincadeira, né? Então, e os pais não verem como algo terapêutico, né? Então, a criança vai para a terapia, na terapia tem algo estruturado. Vocês podem fazer algo indireto, mas estimulando também a partir das condutas dos terapeutas, né? Não ser algo estruturado. Vamos sentar aqui, vamos trabalhar o que é fluido, fono, né? o que é fluido, é no dia a dia, é com aquilo que você tem. E eles não verem isso como uma obrigação, né? E sim como algo a mais para o desenvolvimento daquela criança, né? Na atividade do dia a dia, você consegue inserir vários estímulos, né? Sim. Desde eu trocar uma fralda, desde arrumar para ir para a escola. Olha, aponta lá qual que é o casaquinho que você vai usar hoje. Cadê o seu tênis? Mostra para a mamãe. Né? Pode usar também o estímulo motor aqui, né? Com apoio motor. Sim, mostra lá, aponta o dedinho. O que a gente vai levar hoje de lanche? Aponta lá na geladeira. Então, tudo aquilo que você vai fazendo durante o dia em casa para que esse dia aconteça pode ser voltado para esse estímulo e não como uma obrigação, sim, mas como parte da rotina. Né? Nós temos uma pedagogia domiciliar, vamos dizer assim, né? Uma pedagogia domiciliar. O que vamos comer hoje? Olha, o que a gente vai fazer? Vamos fazer feijão, vamos fazer arroz, carne, suco. Mostra o suco para a mamãe. Cadê a carne? Você gosta de feijão? Olha, cheira o feijão. Que cheirinho bom. Então, é possível você fazer o estímulo no dia a dia de forma fluida, de forma orgânica, leve, né? Sem ser algo complexo, sem ser algo sofrido, doloroso, tanto para os pais quanto para a criança. E você está ensinando ele o tempo todo. Né? Você está oferecendo repertório, você está dando ferramentas para que ele possa se comunicar. Só ajustar, né? Exato, mas de forma fluida. Sim. A gente chega lá. Isso que a gente quer, né? Não é? Eu vejo assim, essa questão que a família pode tanto ajudar muito, né, como vocês estão falando, no engajamento, como às vezes atrapalhar também, né? Sim. Não na intenção, Por né? isso que a gente precisa orientar, né? A orientação do profissional, ela precisa ser efetiva, tem que estar presente sempre. A família tem que contar com esse profissional para esse apoio. Exato, é verdade. Eu, assim, da minha parte, tem uma questão bem desafiadora, interessante a gente pensar, que é o seguinte, muitas vezes quando eu pergunto, vou conversar com as famílias, como é que está sendo o uso de música na vida, né, do fulano e tal, como é que está? E aí, geralmente, quando as crianças que vêm para mim, geralmente é porque amam música, né? Colocar na música porque amam música. Ótimo, legal, muito bom. Também pode ser um critério. Né, é igual aquele terapeuta que quer ser terapeuta porque gosta de criança. Né? Exatamente. Eu vou fazer psicologia porque eu gosto de criança. Aí ele começa a fazer e depois não para. É? Não, exato, mas pode ser outros os critérios, né, de encaminhamento. Né? A criança não precisa ser aquela
louca por música, né? Mas, em geral, 90% dos casos é isso que é dos principais motivos para encaminhamento para musicoterapia. E aí, a resposta, geralmente, quando eu faço essa pergunta para os pais, como é que está a música no dia a dia, ele ama música, assiste, ouve música o dia inteiro, né? Aí eu falei, tá, mas ele ouve música como? E, atualmente, geralmente, a resposta é assistindo no tablet YouTube. ou no celular, e menos comum a televisão, YouTube ou qualquer outra coisa, plataforma de streaming. Ou seja, geralmente as crianças estão ouvindo música, assistindo alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as famílias vamos tentar diminuir essa tela. E uma coisa que você pode fazer é colocar ela para ouvir sem ver. Né? Porque, primeiro, a tela não é nada positivo. A gente sabe, claro, a gente pode usar a tela de forma funcional, de forma objetiva, né, com bons frutos, com bom uso. A gente pode fazer um bom uso da tela, inclusive dentro da terapia. Mas existe um uso excessivo, né, de tela. A gente sabe que é prejudicial para as crianças por N fatores. Então, primeiro tem essa questão, e depois que a criança fica numa dependência muito grande do estímulo visual. Né? E uma das coisas que eu trabalho bastante com a linguagem receptiva é justamente o desenvolvimento do repertório de ouvinte, né? A compreensão, né, das palavras, das intenções comunicativas, das intenções expressivas que você desenvolve pela escuta, pela audição, né? Pela escutativa, né? Independente de você ter um apoio visual. É claro que tem crianças que precisam mais do que outros de apoio visual. A gente usa quando é necessário, quando ajuda também. Eu uso bastante, né? Tem crianças que você precisa usar mais do que outras. Mas eu vejo que existe uma dependência muito grande atual do estímulo visual, pelo fato da gente estar numa era, né, de muitos estímulos visuais, tudo é muito produzido, muito rápido, colorido. Né? Então, é um desafio. Às vezes, apesar de eu conversar isso, eu vejo que muitas vezes a música, junto com o vídeo, entra na família no lugar de eu preciso fazer a mãe, né? A mãe e o pai, principalmente a mãe em geral, preciso fazer alguma coisa agora, preciso trabalhar, preciso falar com alguém, fazer comida, né? E ela coloca a criança na tela. E geralmente é alguma coisa com música ali, mas é na tela, né? Então, de uma forma não interativa, de uma forma não digital, né? Não é analógica, né? Que é onde falta o significado. Falta essa articulação, né? Estou entendendo você chamando o significado como uma articulação entre aquela música, por exemplo, com algum contexto, né, ou com alguma coisa mais funcional, né, o que é aquilo, né, como, para quê, ela que só eu vou tá fazer. recebendo, só né? tá, muito. Eu penso na diferença assim de uma criança, por exemplo, escutando a Galinha Pintadinha na televisão, né, com todo aquele estímulo visual, sonoro, etc, e o pai tocando violão para essa criança e cantando a Galinha Pintadinha, uma mãe tocando um violão ali cantando a Galinha Pintadinha. Essa interação, essa memória afetiva desse momento, né? Enquanto um familiar, o cuidador, o responsável que está ali, o pai, a mãe, a pessoa que cuida, a pessoa que protege, está com essa criança ali, cantando uma musiquinha, ensinando ela a articular as palavras, fazendo os gestos, né? Fazendo imitações, e ela está olhando a tela. Então, há uma diferença em tudo isso, gigante, né? E a diferença não é nem de ser gravação ou ser ao vivo. Mas o fato de você estar ativo, interativo, relacionado, né? O estímulo é completamente diferente. E é interessante porque às vezes eu coloco a música, né, na sessão, e elas já vão logo buscar o vídeo, né? Então eu já fico... É automático, vamos cantar, né? Eu e você. Exato. Você fazer a música ali, eu gostava muito de trabalhar com as minhas crianças com a música, batendo no corpo, então fazendo som no corpo. Então, era maravilhoso, assim, o quanto eles gostavam. E eles queriam fazer em casa também com os pais, né? Então, assim, vamos brincar de música. Aí as mães diziam assim, Ana, como é que é brincar de música? É cantar musiquinha, né? Bater no corpo, fazer
Isso. Exato. Então, fazer sons com o corpo, assim, ok, tá, então vamos fazer em casa. O quanto isso é rico para a criança, né? E como isso penetra realmente de uma forma, vou usar de novo a palavra afetiva, Isso. trazendo um significado realmente para aquele momento. E aí vem o aprendizado, porque a gente aprende onde? Eu aprendo mediante algo que significa para mim, algo que traz um retorno realmente efetivo, né? Por que eu estou aprendendo isso, afinal de contas? Por que isso vai me servir? Agora, se eu tenho algo que me impacta, que tenha sentido, que tenha significado, o meu aprendizado acontece. Então, o aprendizado acontece mediante significado. Perfeito. E esse é um dos grandes potenciais da música, porque ela é processada também pelo sistema límbico, né? Já na porta de entrada, passa pelo sistema auditivo central, o sistema límbico cai ali. Então, tudo é muito processado no campo das emoções, dos sentimentos, né? Agora, existe uma diferença fundamental, como você colocou e eu estava falando mais cedo, que não é algo que é inerente necessariamente a priori da música, né? Mas de como essa música é usada, é utilizada, como ela é mediada, né? Muito diferente é a criança que vai ficar na frente da tela ouvindo a música sozinha e outra criança que pode até estar com a tela ligada, pode ser a mesma gravação, mas o pai ou a mãe chegam, pega a criança no colo e dança e olha, troca, tem uma troca afetiva Canta muito junto, grande, né? Embala. Isso, E existe uma dificuldade muito grande, eu vejo até que mais dos pais, homens, do que das mães, eles não têm repertório afetivo de brincadeiras afetivas com os filhos, né? Eu, como pai, fico assim, agoniado com isso. Tanto que uma das ações que eu fiz agora, que eu estou fazendo nesse mês agora, a gente ainda não conseguiu realizar, mas está no processo, numa das clínicas que eu trabalho, é justamente ter um encontro com os pais. A minha intenção era com os pais, homens, né, de fazer alguma atividade com eles para sugerir um repertório de brincadeiras musicais afetivos. Né? Justamente isso, porque os pais, às vezes eu vejo os pais que não sabem o que fazer, não sabem como brincar musicalmente com a criança, sem contar nos pais que chegam lá ainda não sabem, né, e tem muita resistência para saber, por conta do filho, alguns pais acabam tendo um diagnóstico também, né, mas outros ainda, a gente observa características ali, mas às vezes estão muito fechados, principalmente os homens, né, muito difícil. Os pais, aproveitar para desabafar, é muito difícil, porque estão muito longe desse lugar de cuidado, né? Esse lugar afetivo. O cuidado ainda está muito ligado à figura materna. Muito. Eu recebo muito na clínica a mãe que vem buscar ajuda, muito, dizendo assim, olha, ninguém lá em casa acredita em mim, mas eu sei que alguma coisa não está bem. Eu sei que alguma coisa não está certo aqui, algo está acontecendo. Mas todo mundo acha que eu estou doida, todo mundo acha que eu estou vendo pelo em ovo, que eu estou vendo chifre em cabeça de cavalo. Levei, às vezes, né? Levei no médico, o médico disse que é assim mesmo. O meu marido disse que eu estou achando coisa onde não devo, que eu estou arrumando sarna para me coçar. Então, mais ou menos por aí. Ele é muito pequeno, exato. Tem tempo então, ainda. O quanto a mãe, nesse lugar de cuidado, da atenção, do olhar sensível para essa criança, ainda está sozinha nessa caminhada, né? Ela starta esse movimento, ela percebe, ela vai em busca de ajuda e muitas vezes esse pai ou a figura paterna em si, né, que está ali, né, dentro desse quadro, não acredita nesse movimento. E mesmo quando ele se realiza, né, diz, não, realmente temos um transtorno aqui, temos que ter um acompanhamento assim, 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 muitas vezes essa figura permanece um pouco na reserva, né? Na maioria das vezes. Na reserva, assim. Bem na reserva. Não, gente, sem criticar, que não é uma crítica, né? Mas é uma observação aí, o quanto é importante essa figura paterna, né? O quanto a figura do homem, do pai é importante na educação até como da criança. referência, né, para aquela criança. Exato. Então, nós temos aí a mãe nesse lugar de cuidado, nesse lugar da atenção, né? Que vai e luta e move barreiras, montanhas e faz, né, o que for possível e impossível pelo seu filho. Mas o quanto essa figura paterna precisa também estar nesse movimento, e a gente né? consegue observar isso, né? Geralmente, crianças que fazem muitas
especialidades, né, na maioria das vezes são mulheres, né? E quando tem uma figura masculina, a gente consegue perceber que o comportamento é diferente, Super. que ele pede mais pelo terapeuta, por mais carinho, por mais É atenção. frustrante. E com a gente quer dizer, com mulher é gente. diferente, né? Com gente ele desafia mais, ele fala que não quer fazer, e com o terapeuta masculino ele já aceita mais, ele mesmo não sendo tão rígido quanto a gente, né, para a questão da terapia, ele aceita melhor porque tem essa questão da afetividade. Estrutura, né? O masculino é estruturante. Exato, é estruturante. Então, por várias vezes, né, durante a terapia, estava com colegas masculinos na sala, então, assim, a atenção é toda para esse masculino, porque é o masculino que realmente está fazendo falta, né, no universo infantil. Tá? E no universo infantil e no universo da saúde, né? Exato. A maioria... São pedras raras. Eu fui o único homem da minha turma. Olha só. E, frequentemente, eu sou o único, um dos poucos homens nos trabalhos que eu estou. Por exemplo, uma das clínicas que eu estou, aliás, nas duas, eu sou o único homem. É muito pouco, não, né? É muito pouco. Mas também é minoria. São minoria, mas tem lá um 7, 8. Tem um 7, 8. Gosto de trabalhar com figuras masculinas. Acho bom essa mistura, é importante. Gosto. Gente, para encerrarmos aqui, então, para finalizar esse encontro, que eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Já abrimos várias janelas aí para outras conversas, né? Vamos falar disso, vamos falar daquilo. Então, temos várias oportunidades aí de encontros próximos. Para a gente finalizar aqui, que mensagem vocês deixam, assim, enquanto fonoaudióloga, enquanto musicoterapeuta, enquanto colegas, né, de terapias, profissionais que possam trabalhar individual, mas também que podem trabalhar em conjunto. Que mensagem vocês deixam assim para a família sobre a intervenção precoce, sobre a busca para esse desenvolvimento infantil com um pouco mais de mais sensibilidade, um olhar um pouco mais cuidadoso, principalmente da figura masculina, o apoio a essa mãe que vai até o médico, até a clínica, buscando, né, ajuda, buscando esse amparo, o quanto isso é importante e o que a gente, enquanto profissionais da saúde, podemos levar para essa família, para esse pai, para essa mãe que possam estar aí sofrendo alguma angústia, né, passando por alguma necessidade de intervenção terapêutica enquanto profissionais. Eu acho que falar, claro, sempre da importância da intervenção precoce, né? Que sim, a criança tem um tempo, mas se começou a brotar aquela ideia de tem alguma coisa acontecendo, é porque provavelmente tem um atraso e é interessante a gente ir atrás disso, né? Então, não necessariamente vai ser só um atraso na fala, a gente vai investigar e quanto mais cedo, melhor, porque podemos estimular desde cedo as habilidades que são pré-requisitos para habilidades mais globais, que já era para ela ter adquirido, e desde cedo a gente consegue intervir e fazer de uma forma mais efetiva possíveis encaminhamentos também, né? Então, a criança pode vir com atraso na fala, mas ela tem outras questões globais que primeiro precisam ser desenvolvidas, e em conjunto a gente consegue também ir estimulando a linguagem e a fala nesse sentido. Falar um pouquinho também sobre, e acredito que deu para compreender essa importância do trabalho interdisciplinar, né? O quanto que ele contribui para a criança como um todo, que às vezes para os pais não pode fazer muito sentido. Por que a fono está trabalhando de imitação? Bater palma, bater o pé, sendo que ela é questão da fala. Por que ela está trabalhando isso, né? Então, saber dessa integração, né, dessa questão global e sempre ir em busca, porque se despertou alguma hipótese que pode ter um atraso, não deixar passar tanto tempo, né? Que daí vai ficando cada vez mais difícil a gente conseguir resgatar aquelas habilidades que já eram esperadas para aquela criança. Perfeito. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que isso é assim, a coisa mais importante assim, e angustiante. Assim, quase sempre a gente recebe, pelo menos a minha experiência aí de 15 anos atuando, você recebe a pessoa, principalmente criança, né, já dava sinais há muito tempo, até que ela procurou alguém, até que teve algum diagnóstico. Geralmente, quando chega em mim, né, já passou um tempo do diagnóstico, e a história geralmente vem acompanhada de um tempo que aquelas características já se apresentavam e houve uma demora para se
perceber, diagnosticar aquilo, né? Existe essa fala muito comum, né? A criança tem seu tempo. E eu acho uma fala muito bonita e para muitas coisas é verdade, né? Mas ela não serve para tudo, né? Eu, assim, pontua muito essa questão, principalmente na região onde eu vivo, moro no sul da ilha, de Florianópolis, né? E é uma área maravilhosa, né? Mas que tem uma cultura muito forte de práticas tanto educacionais como terapêuticas, onde tem onde existem características onde essa fala aparece bastante, né? A criança tem o seu tempo, né? E junto com isso vem geralmente uma crítica muito grande ao modelo médico-cêntrico, ao modelo da alopatia, ao modelo, enfim, biocentrado, né? E eu entendo essa crítica, eu também faço essa crítica quando ela é extremista, né? A gente não quer que nenhuma criança tenha um uso abusivo de medicamentos que não precisa, porque a gente sabe que não é bom para o desenvolvimento dela. Mas existem, entre essas extremidades, um meio termo que precisa ser considerado. E é quase que um apelo, assim, que eu vejo situações próximas a mim, em pessoas que têm, crianças que têm atrasos visíveis, mas que existe um medo, isso também é importante dizer. Tudo que está muito relacionado à saúde mental, existe um medo social muito grande. Historicamente, a saúde mental ela carrega um peso muito grande. Ela foi construída uma ideia, né, uma imagem da loucura. Estou usando essa palavra como sinônimo de qualquer questão de saúde mental. Foi construída uma imagem histórica da loucura, muito associada ao medo, muito associada ao perigo, muito associada à violência, muito associado a questões religiosas ruins, diabo, etc., né? Estereótipos, estereótipos, por ser diferente, então, né? Exato. É algo diferente. Então tem uma dificuldade muito grande. Se a criança não está enxergando direito, ninguém acha ruim, ela vai precisar usar óculos, ninguém fica sofrendo por isso, né? Vai lá e põe a prótese, né? O óculos, né? Agora, se tem algum atraso ali de fala, de linguagem, não, a criança tem seu tempo, não, isso aí com o tempo, né? Tem muito esse discurso, né? Tem um medo muito grande. E a criança, né? Ela tem o seu tempo, mas ela tem um Tem tempo um limite. tempo exato, tempo, né? Ela tem um tempo dentro de uma janela de tempo. Exato. Então, eu posso, né, vou usar ali uma base motora, por exemplo. A criança, ela deve, né, iniciar ali o caminhar, né, estar caminhando com independência até 1 ano e 6 meses. Então, existe um tempo realmente. Meu filho não caminha com 1 ano e 2 meses. Ok, mas ainda está no tempo de ele iniciar, né, o caminhar, a marcha em si. Passou de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, 1 ano e 8, não começou a caminhar ainda. A criança tem o seu tempo. Calma, já não é mais bem assim. Exatamente. Né? Já temos que ligar um alerta, já temos que ficar atentos, precisamos buscar ajuda. Então, cada criança tem seu tempo, com certeza, mas eu não vou esperar para uma criança andar aos 3 anos de idade, não vou esperar para uma criança falar aos 4, 5 anos de idade, porque com 4, 5 anos ela já tem que ter um repertório vocálico, né, verbal de praticamente um adulto. Né? Então, há uma janela de oportunidade. Passando essa janela de oportunidade, é necessário buscar apoio, buscar ajuda. Então, essa frase de cada criança tem seu tempo, ela é verdadeira, mas ela é verdadeira até ali. Isso, então, né? A crítica que se faz isso acha que é muito engessado isso, né? Isso são referenciais a partir de pesquisas longitudinais, né? Em diferentes culturas. Então, são aspectos globais de desenvolvimento que acontecem com pessoas em qualquer cultura, em qualquer época, né? Com essa variação a depender dos estímulos ambientais, mas essa variação já tá incluída ali no que se espera, né? Então, essa janela, né, como a gente está chamando, é importante. Mas, então, não tenha medo disso, sabe? Se tiver alguma coisa, é possível reverter, em muitos casos, muitas questões, é possível reverter o estímulo quanto antes acontecer melhor, né? A criança tem um cérebro a milhões, né? Assim, uma coisa mais maravilhosa. Uma esponjinha. Uma esponja capaz de desenvolver e aprender muito mais enquanto é criança, né? Depois, à medida que desenvolve, que ela envelhece, vai ficando cada vez mais limitado, né? Mas então não tenha medo de procurar ajuda. Temos aí as nossas oportunidades. Né? A gente cresce
e desenvolve em todos os, né, os momentos da nossa vida, todas as fases da nossa vida. A neuroplasticidade está aí. Continua, né? A neuroplasticidade, mas vai diminuindo o poder. Exato, né? Mas uma coisa é a neuroplasticidade de uma criança até 2, 3 anos, outra é a gente com 70, 80, né? Então, temos que aproveitar aí as oportunidades. E eu gostei bastante, Lucas, de você, né, eu vou fazer um apelo, sim, é um apelo realmente que a gente precisa fazer para que as famílias, principalmente, né, a figura materna, paterna, ali, estejam atentos a esse desenvolvimento infantil. Deem subsídios, estímulos adequados a essa criança, os bebezinhos, as crianças pequenas, no meio da natureza, né, exploração do ambiente, para que eles possam ter um repertório neurológico adequado, cognitivo adequado, motor adequado, de comunicação, né? Então, oferecer esse estímulo adequado para a criança pequena, para o bebê, para a criança pequena, vai fazer toda a diferença lá na época da escola, lá na faculdade, no mercado de trabalho. Quanto mais riqueza eu tenho nessa primeira infância, melhor eu trabalho essa criança, desenvolvo essa criança para a fase futura. Então, essa é a palavra, é o apelo, né, para a gente cuidar das nossas crianças. Vamos cuidar das nossas crianças, né, com carinho, com amor, com afeto, com olhar sensível. Uma escuta realmente, né, afetiva, uma escuta efetiva e afetiva, mais presença. E deixar a criança ser criança, né? Aproveitando essas discussões recentes aí da adultização da criança. Isso, vamos criança ser seja criança, né? Sujar, brincar na lama. Aqui não tem lama, lá na minha terra tinha lama, vermelha, né? Não tinha omo, não sei se eu posso falar em omo, mas não tinha omo que tirasse a sujeira da roupa. Aqui é areia, bora brincar, se divertir, deixar a criança se sujar, correr, cair, levantar, né? Ralar o joelho, o cotovelo. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende com a vida. É nas pequenas coisas da infância que a gente se prepara para as grandes coisas da vida adulta. Né? É assim que ela vai criando repertório. Exato. Né? Nas pequenas frustrações, nas pequenas conquistas, nas pequenas quedas, é que ela vai criando repertório para os grandes acontecimentos do futuro. Né? Então, muito obrigada de coração a vocês dois. Espero podermos estar juntos em outros momentos. Um grande prazer, uma aula, né? Estar aqui ouvindo vocês. E aproveito para agradecer, convidá-los a todos para o próximo episódio que vem por aí. Se você ainda não segue o nosso canal, coloca lá, seguir Instituto Ana Malheiros, coloca lá no sininho para você receber as notificações, porque a gente sempre vai trazer aqui muitos assuntos pertinentes à educação infantil, ao desenvolvimento das nossas crianças, à neurologia, à neurociência e tudo que tange esse universo infantil maravilhoso. Beijo, fiquem com Deus.